Olá, estamos de volta, mais um vídeo para o canal e hoje iremos falar do que lemos de melhor em 2020. É importante atentar-se a isso, né? Os livros que serão citados aqui são livros que foram lidos em 2020. Por mim, Edivan Oliveira e... Por mim, José Carlos da Silva. Isso, então são os livros que nós tivemos a oportunidade de lê-los em 2020. Eu quero começar apresentando o primeiro livro que eu trago, né? O livro é 21 lições para o século XXI. Por coincidência, esse também é um dos livros que o JC também destaca como um dos seus melhores livros. Então a gente vai falar um pouco, eu um pouco também, e ele, né, deste livro. O livro é de Yuval Noah Harari, um israelense, pela Companhia das Letras, publicado em 2018. Além de ser uma leitura muito agradável, apesar que é um livro um pouco volumoso, mas a leitura dele passa muito rápida. Por quê? Porque ele traz 21 lições, como o título já diz, né, para que a gente possamos encarar o século XXI. Primeiro, a importância da atenção que devemos dedicar à natureza, à sustentabilidade, né? Estamos cada vez mais consumindo e esse consumismo nosso, às vezes, não está tendo uma devida atenção à natureza. Ele faz-nos alerta diante disso. A outra coisa que Harari destaca no seu livro é a importância de termos uma atenção, né, à questão da política mundial. Ele diz o seguinte: nós temos uma ecologia mundial, nós temos uma economia mundial, porém ainda nos deparamos, né, com políticas locais. Então é um pouco disso. Super indico, Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI. Então, eu escolhi esse livro também, mas eu acho que ele merece uma resenha solo, porque são muitas coisas a serem abordadas e é um livro muito complexo, muito fácil de ler e de se compreender. O Yuval vai falar de religiões, né? No contexto global ele vai falar de políticas, de saúde, como a Edvan colocou aqui. Ele vai fazer a contextualização sobre o que pode vir a acontecer com a humanidade em um curto período. Tipo agora, ele falou sobre pandemia, sobre epidemias, e é o que aconteceu em 2020, está acontecendo em 2021, agora a gente está passando por esse período turbulento. E ele faz essa análise, o que pode vir a ameaçar a humanidade e o que pode vir salvar a humanidade. Como a Edvan falou, ele faz uma análise dessas relações, dessas ideologias que surgiram no tempo, ideologias que caíram, que prevaleceram. A que prevaleceu hoje está também já em decadência, que ele vai falar da ideologia neoliberal. E ele vai falar um pouco também do nacionalismo que surgiu nos últimos tempos com a eleição de Trump, que agora perdeu, com a eleição de líderes como Bolsonaro e outras coisas e tal. Não falando de uma política interna, mas de uma política interna que influencia o mundo, porque o mundo hoje está cada vez mais se globalizando, tipo nos protocolos de saúde, protocolos de segurança. Isso está se tornando global, enquanto certas ideologias, certo pensamento está trazendo um nacionalismo que vai acabar em decadência. E ele vai falar o porquê, que é através das tecnologias, é através de protocolo, é através de saúde, é através, né, de uma consciência humanizada. E a última parte, a última lição que eu gostei mais é a lição da meditação, que ele vai falar que para ter noção de tudo isso, para conseguir observar e introduzir essas informações todas que o mundo exige da gente, a gente tem que ter uma resiliência muito forte e meditar. Ele fala para escapar de tudo isso, ele medita. Então, super indico 21 lições para o século XXI de Yuval Noah Harari. E a lição que eu mais gostei também. Muito bem, viu? Enquanto o JC pega o próximo livro que ele vai indicar, né, a sequência agora é a dele, eu peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o joinha e, claro, comenta aí, deixa a indicação também dos livros que você leu em 2020, aqueles que você mais gostou, e vamos interagir. O YouTube reconhece quando há interação e assim ele faz com que o canal seja mais propagado. Então, ajude-nos a propagar o conteúdo da CETDAW, ajude-nos a propagar esse assunto tão importante que é literatura e livros. Pegando o gancho na questão da resiliência e da meditação, o livro que eu li em 2020, que também fez parte da minha conjuntura de pensamento, que me ajudou muito, é Essencialismo, foca aí, livro, Essencialismo, de Greg McKeown, que vai falar um pouco sobre a disciplina da busca por menos. A gente vai falar um pouco do que pode ter em nossa vida, o que não deve ter em nossa vida, para ter uma qualidade de vida melhor. Essencialismo. Esse livro eu encontrei ele pesquisando sobre minimalismo, que é uma forma de viver. Então, quando eu pesquisei sobre minimalismo, me indicaram esse livro aqui. E é muito bom, muito bom. Ele vai falar um pouco sobre
daquilo que deve ter na nossa vida e daquilo que não deve não ter. Do que é prioridade, uma única prioridade, do que não é prioridade, de como focar a energia, de onde estamos focando, em que devemos focar e ter assim uma vida mais leve, mais resiliente e vivendo no agora. Então, para quem procurou uma leitura muito gostosa, a edição é da Sextante aqui no Brasil. É muito gostosa essa leitura, uma edição muito bonita. Eu também fiz várias marcações, porque há lições que dá para você introduzir na sua vida em pequenos passos que faz toda a diferença. Essencialismo, de Greg McKeown. Muito bom. Continuando, né, o livro que eu quero trazer para vocês foi uma consequência da leitura do livro anterior. Então, ao ler o livro do Harari, acabei, né, encontrando a história do primitivo John. E eu fiquei curioso para saber um pouco mais sobre a história, então acabei adquirindo o livro. Está aqui, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E eu trago também porque é uma consonância, né, ao assunto anterior. Se 21 lições for um livro, né, que se tornou bem eminente durante o ano de 2020, onde a gente pôde conciliar as informações daquele livro com o que está acontecendo no momento atual, o livro de Aldous Huxley, publicado na década de 30 do século passado, ele traz-nos uma observação, né, de um futuro distópico. Foi um livro que narra uma história que se passa 600 anos após o Fordismo e as consequências que é apresentada por Aldous Huxley, né? E aí ele faz uma previsão de 600 anos, porém, agora no nosso momento atual, a gente se depara com muitas coisas que já estão acontecendo, que já aconteceram, por exemplo, o bebê de proveta e outras situações. Então, o que é esse futuro, esse admirável mundo que Aldous Huxley nos apresenta? É um mundo onde todas as pessoas são felizes. Você já imaginou viver em um mundo onde todas as pessoas são felizes? Pois é aí o admirável mundo novo. Porém, há consequências de viver nesse mundo, né? As pessoas, elas são obrigadas a viverem extremamente felizes. E para isso, quando elas se encontram em uma situação onde há uma infelicidade, eles consomem um produto, né, um comprimido, que tem o nome de soma, e aí eles recuperam a felicidade. Ou seja, ninguém pode estar triste. O governo fiscaliza para que as pessoas não estejam tristes. E isso acaba se tornando, né, um sistema opressor, onde as pessoas não têm a liberdade nem mesmo de se sentir depressiva, de se sentir triste. E aí, em uma viagem, Bernardo e Lenina saem do continente, né, desse admirável mundo, e vai a um ambiente, né, uma aldeia de primitivo, onde eles encontram John e levam para aquele ambiente. Porém, John, né, naquele ambiente, ele vai ter toda uma aventura. Não vou contar aqui, o objetivo não é contar sobre o livro, mas essa aventura nos convida a viajar com o John e a perceber, né, essa necessidade, essa constante busca que temos pela felicidade. Mas será que isso é realmente o que a gente deseja o tempo todo? Será que dá para viver desta maneira? Então convido você a ler, editora Globo. E o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, é um livro também super gostoso a leitura. Como é o formato de um romance, a gente acaba lendo, né? Para quem gosta de romance, melhor ainda, vai ler com mais facilidade. Então super indico Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Muito bem. E agora, deixando assim, o nosso vídeo um pouquinho mais leve, eu vou falar de um livro que ele é infantil, só que traz uma história muito gostosa, que é A Parte que Falta, de Shel Silverstein, colocado aqui no Brasil pela Companhia das Letrinhas. Então, é um livro infantil, como eu falei, só que traz um pano de fundo, uma outra filosofia daquilo que nos falta. Então, se você for ler com seu filho, eu super indico. Eu já li com meu filho, ele gosta muito de Joaquim. Mas também, se você for ler para contemplar, para buscar entender um pouquinho de si, olhando para dentro, para o seu deserto, você vai gostar muito, porque ele vai nos introduzir um pensamento do que sempre falta algo. Sempre vai faltar algo na vida do ser humano, porque somos seres somos seres finitos e incompletos. Só que não é errado. Às vezes a gente tenta procurar, tenta colocar algo, só que procurando sempre estar perfeito. Só que não é errado sentir que falta alguma coisa, porque sempre a gente vai estar procurando melhorar. Então é algo que torna o ser humano um pouco mais especial, e o Shel Silverstein coloca aqui nesse livro de uma forma muito gostosa, de uma forma muito atraente. É um livro todo ilustrado, não sei se vocês vão entender. E a gente vai acompanhar a história desse camaradinho aqui, não sei se dá pra ver, se tá focando aí. E é muito bom. Eu super indico, se você quer uma leitura agradável, quer uma leitura para você ler numa noite chuvosa, aqui Shel Silverstein, A Parte que Falta. Muito bom.
O JC falou de um livro infantil, e é o próximo também, né? Vou trazer então um livro leve, mas eu achava que o livro que eu vou apresentar agora, eu achava que não era necessária a leitura dele, eu achava um livro bobo. E o livro é, aqui, isso, captou aí, O Pequeno Príncipe, é um livro fininho, você lê rapidinho, cheio de ilustrações, então torna a leitura muito agradável. Porém, para os adultos, há uma reflexão também muito importante, pelo menos eu me deparei com isso, né? E acabei quebrando aquele preconceito que eu tinha a alguns tipos de livros como esse. Começa a história com o narrador contando uma situação onde ele fez um desenho e ele apresentou para alguns adultos e os adultos não conseguiram interpretar aquele desenho, né? Então ele fez novamente o desenho de uma forma que ele chama aberta e dessa vez os adultos conseguiram entender o que é que ele queria fazer com aquele desenho. Porém disseram o que para ele? Isso aqui é perda de tempo, por que tu vai ficar perdendo teu tempo fazendo isso? O desenho tem que se dedicar a algo mais útil. Vai estudar geografia, vai estudar economia, vai estudar cálculos, números, isso é mais importante. Então ele cresceu, né, se tornou um adulto um pouco frustrado em decorrência disso e durante na sua fase adulta ele se deparou com um pequeno garoto, eu não estou entrando em detalhes da história, e durante esse encontro com esse pequeno garoto, ele encontrou um pequeno jovem que igualmente gostava de desenhar e pediu para que ele desenhasse para o garoto. E aí perceba que a história se inverte, né? Ele que antes desenhava para os adultos, agora ele vai estar desenhando para uma criança. E aí o cenário muda completamente. Então o que me chamou a atenção é a importância dedicada à imaginação. Às vezes nós nos limitamos, né? Deixamos que a nossa imaginação seja bloqueada porque as pessoas dizem algo ou falam aquilo que a gente, às vezes, só porque a pessoa não concorda, mas não quer dizer nem que seja certo ou errado, mas nós nos limitamos. E o livro também foi importante porque eu tive a oportunidade, né? Eu tenho um filho, João Miguel, vai fazer 5 anos agora em março, e eu tive a oportunidade de mudar completamente, né, a maneira como nós nos divertimos, a maneira como eu brinco. Ele gosta muito de desenhar e eu acabei que sempre quando ele faz um desenho, eu observo e tento trazer as reflexões desse livro. Então, viva a liberdade de podermos imaginar, viva a possibilidade de criarmos futuros desejáveis. Então, por isso, super indico esse livro, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Algo que tem que ser dito aqui, como o Edivan pensava, muita gente tem preconceito em relação ao Pequeno Príncipe. Não sei porque se criou um grande hype em torno do livro, porque o livro é realmente muito especial, muito interessante. Cada vez que você lê ele, você consegue enxergar uma coisa nova, uma coisa boa para a sua vida. E muitas pessoas têm preconceito por se tratar de um livro infantil, mas também surpreendido. Foi o primeiro livro que eu li e o livro que eu mais li, porque eu acho que eu já li umas centenas de vezes e cada vez que eu leio, eu encontro algo novo e algo interessante. Para quem quiser também conhecer, eu já fiz fiz uns pequenos textos sobre o Pequeno Príncipe e o livro da parte que falta tá lá na minha página, que é um diário meio bosta. E o livro que agora eu vou falar é uma merchandising e um bônus para vocês, porque gente, cada um ia falar só de 3 livros, que é O Povoado Novo Acordo, da escritora Everlândia Pereira de Moraes, que por coincidência é minha namorada, mas é um livro que eu li em 2020, eu super indico, que vai falar sobre como é construído um povoado em torno de crença, em torno de necessidade, e como as famílias se constituem dentro do povoado na região sul maranhense, mais especificamente no município do Sítio Novo, que tem grandes povoados e grandes famílias tradicionais que em torno de uma crença, em torno de uma ideologia ou de uma necessidade, criam esse povoado para sobreviver. E ela fez uma análise histórica do povoado Novo Acordo, que é o povoado onde ela mora, e colocou neste livro da editora Ethos, que eu super indico, Povoado Novo Acordo. Muito bom. E quem quiser conseguir o livro é só falar comigo, que nós vai ser bacana aí. Então é isso aí, pessoal. Agradecemos por você ter assistido mais esse vídeo que vai ao canal da Ciatidal. Eu digo também que vai estar lá no canal Edivan da Cultura, então você pode ir lá e assistir também pelo canal Edivan da Cultura. Se inscreva, deixe o joinha. Se você não gostar do vídeo, deixe também os comentários dizendo onde podemos melhorar. Assim, traremos sempre o melhor conteúdo para você. Um grande abraço. Conheça nossa página também no Facebook, que é Ciatidal Oficial ou Arte Livre Oficial. Na outra plataforma vizinha também, conheça nossa página Um Diário Meio Bostas. Até!
Oh, aqui, ó. Os livros. É isso aí.